Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu contarei as tuas maravilhas. E aí, como foi de semana? Passou bem? Ainda preso em casa, respeitando a quarentena, cuidando dos afazeres, trabalhando, fazendo uma porção de coisas? Você tem razões para hoje agradecer a Deus por estar aqui, por estar ouvindo essa mensagem, por estar vivo, por estar respirando? Quantas coisas você tem para agradecer hoje? Pare e pense um pouquinho. O que você consegue pensar de agradecimento? Não precisa ser só a Deus. Lógico, a Deus devemos tudo. Mas dá para pensar alguma pessoa a quem você é grata, a quem você gostaria de externar os teus sentimentos por alguma coisa boa que foi feita para você? Imagino que todas nós aqui nesse grupo hoje temos um agradecimento especial pela Lili, que deu um susto, chegou a ser internada, mas graças a Deus já foi para casa. Acho que sem dúvida alguma todas nós também somos gratas porque nós temos algumas notícias boas sobre a Lídia. Deus continua dando força para ela. Ela tem lutado bravamente pela sua vida. E nós podemos ser gratos a Deus por isso. E também podemos ser gratos a Deus pelo privilégio de nós todas conhecermos a Lídia e podermos juntas orarmos a Deus por ela. Quantas coisas a gente tem para agradecer. Mas parece que o que pula mais rapidamente da boca da gente, quando a gente encontra com amigos ou encontra com outras pessoas, não é agradecimento, não é gratidão. Você já observou como é fácil a gente reclamar, a gente falar das coisas que não dão certo, falar dessa quarentena que está limitando a gente, falar da quarentena que não deixa a gente executar os planos que a gente tinha, ou das coisas ruins que nos acontecem o tempo todo? Nossa, como a gente reclama. E parece que tem algumas pessoas que usam da reclamação como um modo de vida. Qualquer um que chega perto, ela... Ai, você não sabe o que me aconteceu, sabe como foi isso ou foi aquilo? Pessoas reclamando. Reclamar tem um lado negativo. Pode ter também, às vezes, em algumas situações, um lado até positivo. Quando a gente reclama, às vezes é um jeito da gente aliviar uma tensão de ter acontecido uma coisa ruim, de não ter sido bem atendido, de não ter sido bem servido. A gente reclama para colocar a raiva para fora. Agora, algumas pessoas vivem da reclamação. Algumas pessoas parece que só sabem reclamar, ou das pessoas, ou da vida, ou das coisas. Ficam sempre achando um motivo para coisa negativa ser sempre ressaltada. As pessoas que têm esse vício de reclamar, elas têm uma habilidade incrível de criar nas outras pessoas um sentimento de pena. Ai, coitadinha, olha só que coisa horrível que aconteceu com ela. Olha só, as coisas só dão erradas para ela. Mas quando a gente observa essas pessoas viciadas em reclamação, a gente constata algumas coisas interessantes. Com frequência, as pessoas que só reclamam têm uma grande dificuldade de lidar com as fases difíceis da vida. Em vez de encarar, tentar ver o que aprendem com a situação, como elas podem fazer diferente, encostam em alguém e só reclamam, reclamam e reclamam. Ó céus, ó vida, ó azar. Vocês lembram daquele personagem do Hard do Lip, de um desenho animado antigo? Pois é, essas pessoas sentem muita pena
delas mesmas. Estão sempre se sentindo frustradas, com raiva, com culpa. E em vez de tentarem resolver o que gerou esse sentimento, ficam só reclamando. Em vez de usar a energia, a força e a disposição para tentar resolver o que causou aquela situação negativa, elas ficam só reclamando, só achando ruim, só falando mal de tudo o que aconteceu. As pessoas que ficam nesse vício reclamão são pessoas que são muito voltadas mais para elas mesmas, ficam olhando para o próprio umbigo, lamentando a própria vida e não olham as outras pessoas à sua volta. Isso não é nem para dizer que são pessoas que sempre acham que o seu problema é maior e mais complicado do que o problema de todo mundo. O que elas querem, no fundo, é ser o centro das atenções. Ai, olha para mim, olha a minha vida como é ruim, olha como tudo dá errado para mim. Num primeiro momento, a gente até observa que essas pessoas reclamonas recebem atenção. Mas em momentos seguintes, a gente observa que as pessoas que reclamam muito acabam ficando sozinhas. Por quê? É ruim a gente estar perto de alguém que só fala mal de tudo, que só reclama, que só vê o lado negativo. A gente fica pesado. A gente gosta de estar perto de pessoas mais leves, mais alegres, mais disponíveis. Isso faz bem. É interessante a gente observar, e já foram feitas pesquisas em relação a isso, que as pessoas, quando reclamam, elas põem um peso em cima das outras pessoas. Uma pesquisa que eu acho muito interessante, ela avaliou o estado de humor das pessoas antes e depois de uma reclamação. Então, elas entrevistavam e viam como a pessoa estava se sentindo num determinado momento. Aí colocavam uma outra pessoa para ir lá reclamar. Mediam o estado de humor da pessoa depois dessa conversa onde recebeu a reclamação. A pessoa que ouviu a reclamação saiu mais triste, se sentindo mal, se sentindo pesada. Isso sem falar que a própria pessoa reclamona também se sentiu pior depois de reclamar. Quando a gente só reclama, tudo fica pesado. Agora, a gente está vivendo momentos que parece que tudo concorre para a gente ter reais motivos para reclamar. Sim, a vida não está nem um pouco fácil, a situação está preocupante, está angustiante, mas se a gente ficar só reclamando, a gente não vai evoluir, a gente não vai se desenvolver. O que a gente pode fazer para não se entregar nesse estado de lamúria e de reclamação? É muito mais fácil reclamar, mas quando a gente aprende a olhar mais para as coisas positivas, quando a gente aprende a desenvolver um sentimento de gratidão pelas coisas que nos acontecem, sejam boas ou sejam ruins, a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, o que a gente pode fazer para não reclamar tanto? Primeiro, a gente precisa reconhecer que, de fato, coisas ruins acontecem com a gente e nos afetam, tá? Então, reconhecer é o primeiro passo. Sim, acontecem coisas ruins. E isso me faz sentir raiva, frustração, incômodo. Então, ok, eu reconheço que as coisas negativas acontecem. Eu reconheço o sentimento que essa coisa ruim gera em mim. Agora, o que eu faço com isso? Eu posso me entregar à reclamação ou eu posso tentar, peraí, deixa eu olhar essa situação de um outro lado, de uma outra maneira. Quando a gente consegue ver que um problema é só um problema, não é um estado, não é uma situação que vai ficar para sempre, pode ficar mais fácil. Quando a gente consegue olhar para o problema e buscar a solução, ao invés de ficar só parado na sensação ruim, a gente consegue mais facilmente lidar com a situação e encontrar coisas
positivas, coisas pelas quais nós podemos ser gratas e podemos viver de uma maneira mais leve. Então, é muito importante a gente não ficar olhando só para o negativo. Ok, me aconteceu uma coisa ruim. O que eu faço com isso? Que alternativas eu faço? Quando eu começo a colocar o meu cérebro para pensar no que eu faço, eu já vou sair da lamúria, eu vou sair da lamentação e aí eu posso me permitir a ver outras alternativas. Em vendo outras alternativas, aquele problema pode encontrar uma solução, pode ser dissolvido ou aparece uma outra alternativa que me faz lidar com aquela situação de uma maneira melhor. Quando acontece um problema, se a gente fica paralisado ou abraça o problema, a gente vai ter a tendência muito mais forte a reclamar. Quando a gente vive uma situação problema e a gente consegue, usar a cabeça, não só a emoção e o sentimento, e dar um passo para trás, a gente tem a possibilidade de olhar aquela situação de uma maneira diferente. Eu não fico com a minha mente focada só naquele problema. Às vezes, quando acontecem problemas, além da solução, a gente vai precisar de buscar um tempo para esperar a situação se desenvolver. É interessante como a gente vê que às vezes alguns problemas da vida da gente se dissolvem sozinho. Às vezes o problema é só o começo de uma nova situação. Que se a gente conseguir dar tempo ao tempo, a gente consegue ver que essa situação vai se resolvendo. A gente consegue melhorar. Muitas vezes quando a gente consegue esperar mais, a gente consegue também reclamar menos. Agora, quando a gente substitui a reclamação pela gratidão, pelo agradecimento, a vida da gente melhora bastante. E o que é gratidão? Gratidão vem do latim gratus. E gratus está ligado à graça, a algo que é um benefício, algo que nos é dado, que nos é positivo. De graça dai, de graça recebei. A gratidão, quando a gente consegue viver com ela no coração e na nossa vida, ela transforma as nossas relações em relações de ganha-ganha. Quem agradece, ganha sentimentos bons. Quem recebe o agradecimento também vai ter sentimentos bons. Vejam, os dois lados se sentem melhor, se sentem mais felizes. E é incrível como não existe limites para a gratidão. A gente pode agradecer muitas e muitas coisas. É prestar atenção. É interessante como quando a gente vai para algum estabelecimento comercial, alguma situação com as outras pessoas, como as pessoas estão sempre preparadas para ouvirem reclamação. Eu sou muito falante e eu falo com as pessoas que eu encontro em qualquer lugar. E uma prática que eu tento ter é quando eu vejo alguma situação boa, positiva, principalmente quando essa situação é direcionada a mim, eu procuro agradecer a pessoa. Essa situação eu já vivi várias vezes no supermercado. Você já viveu na situação de às vezes vocês estão lá afobadas com as compras e o caixa é simpático, é atencioso, te ajuda a colocar as coisas no pacote. Muitas vezes a gente só paga e sai fora. Eu procuro sempre agradecer o caixa. Agora eu me divirto muito quando depois de um bom atendimento eu saio do caixa e procuro o gerente ou encarregado. Por favor, eu queria falar com o senhor sobre aquele caixa. Pois não, o que aconteceu? Ele já me olha preparado para eu colocar um problema no colo dele. Eu falo, o que aconteceu? Você tem um ótimo funcionário que me atendeu super bem. Queria que você soubesse disso. Parabéns pelo seu funcionário. E saio.
É engraçado como essa pessoa fica assim, parada. As pessoas não estão acostumadas a receber elogio. As pessoas não estão acostumadas a receberem agradecimentos pelas coisas que eles fazem. E às vezes eu ainda viro a cabeça e vejo aquele encarregado ou gerente indo até o caixa, conversando, e os dois me olhando como se eu fosse um ET. Agradecer. Quando eu faço isso, eu ganho muito. No mínimo eu me divirto com o espanto que as pessoas têm por esse agradecimento que eu faço, aparentemente do nada para eles. A neurociência tem nos mostrado que quando a gente agradece, quando a gente mostra gratidão, a gente libera no cérebro da gente um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor, ele ativa partes no cérebro da gente relacionados ao sistema de recompensa. Então, com essa liberação da dopamina, a gente se sente naturalmente melhor. Então, as pessoas que sentem e principalmente expressam a gratidão, elas ativam essa parte do cérebro da gente, que vai nos fazer sentir melhor. Da mesma maneira, quando alguém nos agradece, essa região, esses neurotransmissores também são colocados a trabalhar e nos fazem nos sentir melhor. E quem aqui não gosta de se sentir bem? Quem aqui não quer se sentir com sentimentos e sensações boas? Teve uma pesquisa de uma universidade alemã que trabalhou com neuroimagens do cérebro e fez alguns experimentos. Foi muito interessante o que eles descobriram. Eles davam uma tarefa para as pessoas de escreverem listas de agradecimento. E pela neuroimagem, eles iam vendo que partes do cérebro estavam sendo ativadas. E eles viam que as partes relacionadas ao prazer, conforme as pessoas iam escrevendo, essas partes eram mais ativadas. E as pessoas iam se sentindo melhor depois daquela escrita. Muitas de nós temos o caderninho dos pedidos de oração. Uma sugestão é a gente, quem sabe nesse caderninho ou num outro caderninho, a gente aprender a fazer listas de agradecimentos. Tem tantas coisas na vida que a gente pode agradecer, mas a gente deixa passando batido. Essa pesquisa com a neuroimagem mostrou que a gente pode exercitar o cérebro da gente com a gratidão e fazendo isso, o que vai acontecer no cérebro da gente é que a gente vai liberar mais dopamina e esses centros do prazer vão ser mais ativados. Quanto mais a gente exercita essas regiões, melhor a gente vai se sentir. Então, essa pesquisa mostrou que assim como a gente vai fazer musculação na academia, quando a gente exercita a gratidão falando ou escrevendo, a gente está ativando essas partes do cérebro da gente. E eles observaram que mesmo meses depois dessa avaliação da escrita da gratidão, as pessoas continuavam a se sentir bem ao lembrarem dessas listas que tinham feito. Então, a gratidão, ela pode nos ajudar a vencer a depressão, ela pode nos ajudar a gente a se sentir melhor com a vida que a gente tem, com as coisas que a gente sente. A gratidão, ela produz um calorzinho bem gostoso, sendo quando a gente faz ou quando a gente recebe. Então vejam, é muito interessante esse processo de como a gente se sente melhor e a gente consegue se sentir prolongadamente melhor quando a gente exercita isso. Quando a gente exercita a reclamação, a gente se coloca para baixo, a gente se coloca no negativo. Quando a gente exercita a gratidão, a gente se coloca para cima, a gente passa a se sentir melhor. A gente precisa aprender
a buscar essas situações para agradecer. Faz muito bem. Tem uma autora antiga chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era de uma família holandesa que escondeu judeus numa parede falsa da casa deles. Infelizmente, alguém denunciou e a Corrie e a família toda foram levados para campos de concentração. Quem não conhece o livro dela, que chama O Refúgio Secreto, eu diria que é uma boa leitura para esse período de quarentena. Se não me engano, até tem algum filme que conta a história de vida dessa pessoa. Mas uma história que ela conta me chama muito atenção e me marca muito. Então imaginem, Corrie e a irmã estavam num campo de concentração. A gente já sabe todos os horrores que eram aquilo. E a Corrie, ela era muito ligada nas coisas espirituais. Ela tinha fé em Deus, ela acreditava que Deus cuidava delas e as protegia, mesmo naquela situação. Na história de vida da Corrie, ela conta que num período, nas barracas do campo de concentração onde elas estavam, teve uma infestação de pulgas horrível. Imaginem, aquelas mulheres passando fome, tendo que trabalhar e ainda o alojamento delas, que já devia ser horrível, infestado de pulgas. Fico imaginando o que aquelas pulgas queriam tirar de sangue delas. Corrie surpreendeu as suas colegas de alojamento um dia expressando agradecimento a Deus pelas pulgas. Nossa, todo mundo falou, Corrie, que coisa mais absurda. A gente está aqui morrendo, tudo acabando com a gente ainda infestada de pulgas. Como você tem cabeça para agradecer a Deus pelas pulgas que estão comendo o que a gente já não é? Corrie fala que ela respondeu o seguinte: meninas, aqui está muito difícil. A gente está sofrendo muito. Mas a fama desse nosso alojamento cheio de pulgas se alastrou por todo o campo de concentração. Vocês já observaram que desde que essa infestação começou, os soldados pararam de invadir o nosso alojamento? Pararam de vir para cima da gente aqui nesse alojamento? Então sim, graças a Deus pelas pulgas, nós estamos aqui mais protegidas. Vejam, uma situação sem saída, uma situação dramaticamente ruim. Mesmo assim, ela conseguiu achar um motivo para agradecer. O que será que nós temos para agradecer? Por mais absurdo que pareça. Às vezes essas situações difíceis se colocam na vida da gente para nos proteger, para nos fazer crescer, para nos fortalecer. A gente pode não entender, não ver, mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Como a gente pode aprender a exercitar a gratidão? Porque é um exercício, porque a gente naturalmente vai para o negativo, naturalmente a gente vai para a reclamação. A gente pode se propor a todo dia, ao acordar, agradecer pelas coisas que a gente tem pela frente. A gente pode ter, como eu falei, um diário de agradecimentos. A gente pode, quando a gente sair, for fazer uma caminhada, pensar em coisas pelas quais ser gratas. A gente pode pensar em situações de agradecimento ou pessoas a quem agradecer no nosso dia a dia, como um exercício ativo. Com algumas clientes minhas do consultório, muito reclamonas, uma tarefa que a gente consegue fazer às vezes e que traz ótimos resultados é o dia sem reclamação. É muito interessante como as clientes voltam depois de uma semana e falam: nossa, Cláudia, eu não podia imaginar que eu reclamava tanto.
porque isso sai muito natural. A partir do momento que elas estabeleceram, hoje eu não vou reclamar, e ficaram atentas a isso, elas se deram conta da quantidade de reclamação e começaram a conseguir fazer mais agradecimentos do que reclamações. Outra coisa que ajuda é a gente mandar às vezes uma mensagem por WhatsApp de agradecimento às inúmeras pessoas importantes da nossa vida. Quantas pessoas boas, inspiradoras, cruzam a nossa vida todo dia? A gente às vezes se esquece de agradecer. Quantos aprendizados, quantos crescimentos. Só mandar uma mensagenzinha no WhatsApp. Amiga, obrigada por você ser minha amiga. Simples assim. Ela pode nem saber especificamente sobre o que é, mas garanto que ao ela receber aquela mensagem no WhatsApp, vai dar um calorzinho nela. E quando ela mandar um retorno para você, você também vai sentir esse calorzinho. É muito bom quando a gente consegue acordar de manhã e já começar as nossas orações, a nossa caminhada com Deus, agradecendo a noite, o novo dia, a respiração, as experiências que a gente vai ter naquele novo dia. Agradecer. Parece fácil, mas garanto que se vocês tentarem fazer o dia sem reclamação, vocês vão se surpreender. Como não é tão fácil assim a gente mudar do modo reclamona para o modo agradecida. Experimentem. Tentem fazer isso. Garanto que vai ser muito legal. Não estejam inquietas com coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. De que maneira? Pela oração, súplicas e ação de graças. A gente nem recebe, mas a gente já agradece. A gente já agradece a Deus. E quando a gente agradece a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e vai guardar os nossos sentimentos em Jesus. E a gente aí pode ficar melhor. Rendam graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom e o amor de Deus dura para sempre. Dou graças a Deus Jesus, nosso Senhor, que fez o que por mim? Me deu forças e me considerou fiel, me designando para um ministério. Dar graças a Deus. Quantas coisas a gente tem para agradecer. Graças a Deus por esse nosso encontro aqui. Graças a Deus pelas amigas que nós somos. Graças a Deus pela nova semana que vamos ter pela frente. Graças a Deus porque Deus é nosso Pai. Que Deus nos abençoe a todas e nos ajude a sermos gratas em tudo, por tudo. Porque além dele estar conosco, o ser gratas vai nos fazer nos sentir melhor. Que Deus nos abençoe a todas. Tudo de bom para nós. Um beijo.